Olá a todos da banca examinadora, meu nome é Ana Paula Nunes, sou estudante do curso de pós-graduação em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas. Vou apresentar meu trabalho final de curso, que é intitulado A Importância da Distinção entre Fato e Opinião no Cotidiano Digital. Ele está inserido no tema Ensino de Línguas e Tecnologias Digitais e vai ter como base o DCRC, que é o Documento Curricular de Referência do Ceará, e a habilidade vai ser de língua portuguesa, habilidade 4, para o ensino fundamental, 6º e 7º ano, que é distinguir em segmentos descontínuos de textos fato da opinião enunciada em relação a esse mesmo fato. Essa habilidade voltada para o 6º e para o 7º ano, como eu disse, mas o meu foco aqui vai ser apenas os alunos do 6º ano. E para a tutoria desse trabalho, eu tive auxílio do professor Roberto dos Santos Braga. Iniciando aqui o trabalho, nós temos os objetivos e as habilidades de aprendizagem. Os objetivos eu dividi em 3, que o primeiro é compreender a diferença entre fato e opinião em diferentes tipos de texto. O segundo é conhecer e aplicar estratégias para distinguir um fato de uma opinião. E o terceiro é analisar textos jornalísticos e literários que exemplificam fatos e opiniões. Partindo para as habilidades, eu também dividi em 3. A primeira é desenvolver criticidade a partir da leitura e análise de diferentes gêneros textuais. A segunda habilidade é desenvolver habilidades de comunicação oral e escrita através da aquisição de um vocabulário mais amplo e próprio de determinados contextos de uso. E a última habilidade é desenvolver habilidades de diferenciar em situações cotidianas do uso da língua quando se está diante de um fato ou de uma opinião. Começando aqui a primeira página mesmo da apresentação, quando o estudante clica nesse íconezinho aqui dessa conversinha que tem esse símbolo, ele já tem um elemento de interatividade. Passando para a divisão dos módulos desse trabalho, assim como os objetivos e habilidades, eu dividi em 3 grupos maiores. Então, o primeiro módulo ele vai falar sobre o que é fato, o segundo sobre o que é opinião, e o terceiro é uma atividade mais prática de identificação de fato e opinião através da análise de textos. No primeiro módulo, mais uma vez, a gente tem elementos aqui de interação. Ao clicar aqui nessa palavra fato, já que o nome do módulo que é fato, ao clicar nesse nome fato, vai ter uma explicação do conceito. E embaixo tem um exemplo e também um link que leva à fonte de onde eu tirei essa explicação. Continuando, tem outras definições e características do que é um fato. E tem flashcards para exemplificar. Por exemplo, esse primeiro flashcard, ele vai dizer o que é um fato de acordo com o dicionário. Ao clicar aqui e virar para o outro lado, o aluno vai ter uma explicação de que fato é uma coisa cuja realidade pode ser comprovada, uma verdade, uma realidade. O segundo flashcard é sobre como identificar um fato, como saber se o que eu estou lendo é um fato. E sempre é possível observar aqui que tem esse símbolo de interatividade, que é um link que leva também à fonte das explicações. O terceiro e último flashcard traz alguns sinônimos dessa palavra fato, que também são encontrados no dicionário. Na próxima página aqui do slide, na próxima lâmina, a gente tem um vídeo que eu trouxe aqui, eu coloquei um link, que é uma professora de um instituto federal explicando a diferença entre fato e opinião, que já é para reforçar mais uma vez aquilo que foi dito anteriormente, mas aqui os alunos podem ter mais exemplos. E mais uma vez a fonte está aqui embaixo, que foi o YouTube. E ao fim de cada módulo tem uma prática, que é um exercício para a fixação do conhecimento. Nesse aqui, por exemplo, é para o estudante escolher uma resposta e ele pode selecionar mais de uma, que ele considere que seja a certa. E caso ele escolha
a correta, vai aparecer o símbolozinho que está certo, um V verde. Aqui são mais algumas atividades. Partindo para o segundo módulo, que é a opinião, mais uma vez vai ter um elemento mostrando o conceito da palavra opinião, as características de uma opinião também. Vai ter imagens, essa aqui foi retirada do próprio gênero. E ao final tem mais exercícios. Nesse próximo slide tem elementos de um texto que identifica a opinião. Tem algumas classes de palavras, no caso que eu escolhi 3, o adjetivo, o advérbio e os verbos, que aparecem mais em textos opinativos do que em textos que lidam com fatos. Para fixar mais ainda o conhecimento dos estudantes sobre as classes de palavras, tem um vídeo retirado do YouTube. Aqui finalizando o módulo tem aquelas atividades. Aí no caso dessa atividade que ele vai escrever a resposta no quadrinho, ele vai ter que escolher uma classe de palavras de acordo com o que ele estudou e marcar aqui, escrever a resposta dentro desse quadrinho. E o último módulo é algo mais prático, que é para ele identificar dentro de textos propriamente ditos o que é o fato e uma opinião. Aí que ele vai precisar analisar alguns textos. Aí tem a fonte, mais uma vez, através desse link. Tem imagens, a fonte aqui embaixo do site de onde foi retirada. E aqui nesse primeiro texto tem algumas palavras que estão em destaque, que já é para facilitar na hora dele saber o que é um fato, o que é uma opinião. Aí vai ter sempre um texto e uma atividade depois. De acordo com o texto lido anteriormente, aí ele vai ter que observar as palavras que estão em destaque e clicar aqui se ele acha que é um fato ou uma opinião. Por exemplo, se ele clicar aqui e marcar que é um fato, nesse caso aqui essa resposta está incorreta, vai aparecer um elemento de interatividade que é uma mãozinha para baixo, indicando que ele não acertou a resposta. Nessa próxima aqui, que é um texto informativo, ele foi retirado do site do G1, aqui tem a fonte, o link que leva até o site. E tem algumas palavras e trechos que também estão em destaque. Aí, no caso dessa atividade, para ele escolher entre verdadeiro ou falso. Aí, por exemplo, aqui, o trecho acima trata-se de uma opinião, pois traz dados que a justificam. Se eu marcar que é falso, nesse caso aqui, vai ter a frase dizendo que ele acertou. Parabéns, você acertou, você domina o conteúdo. Mas caso ele coloque que é verdadeiro, que as informações acima podem ser verificadas e possuem dados estatísticos confiáveis. Por isso é um fato. Aí aqui também, como vai ser verdadeiro, vai aparecer a mesma mensagem anterior, porque vai estar certa a resposta. Mas se ele colocar que é falso, vai ter outra frase. Você não acertou a questão. Que tal revisar o conteúdo? Que é mais uma forma dele interagir com o que ele está vendo. E aqui por último tem alguns poemas que o estudante também vai analisar e tem palavras em destaque. E ele vai dizer aqui na atividade se é uma opinião ou um fato e explicar o porquê. E por último também tem mais um texto aqui, que é para ele identificar, mas é outra forma de atividade. No caso aqui é só para ele marcar uma das duas opções. E caso ele acerte o R, vai aparecer a mãozinha para baixo ou então os aplausos. E para finalizar tem as referências bibliográficas. Eu agradeço a atenção e estou disponível para sanar possíveis dúvidas.